15 de julho de 2019, Rio de Janeiro, capital. Aline Araújo era influencer e contava as horas para casar. Ela queria trocar as alianças com aquele que seria seu amor eterno. Mas o marido já não conseguia mais conviver com o transtorno borderline da futura esposa. Ele não vai ao encontro de Aline na frente do padre e ela resolve, assim mesmo, manter a cerimônia e a festa. Mas o dia seguinte chegaria e a conta emocional seria pesada demais para a influencer. Confira o bate-papo que tenho com o Dr. Carlos de Faria sobre esse transtorno, tratamentos, convivência e despedidas. E ele lutou a vida inteira para conseguir dormir. Que loucura, hein? E aí ele se droga, e aí ele tem um acidente. É muita coisa, vale muito a pena ler, e a gente vai entrar agora no caso dessa linda jovem da Aline Ramos, que eu não vou falar aqui, nós não vamos falar o nome do marido dela. E eu vou te explicar por que nós não vamos falar o nome do marido. Você está olhando ali. Para mandar um beijo especial para os nortistas e para o Amapá, Belém, estou com a camiseta de Belém, Manaus, Rondônia, então, não é Amapá, Acre. Não, essa é de Belém, do Pará, do estado do Pará. Isso. É que eu entendi você falando do Belém. E alguém falou aí, depois a gente esquece, então já estou falando. Tá bom, beijo para todos. E fala do E Carlos. Aline, a gente não vai falar, não vou falar o nome daquele que poderia ter sido o marido da Aline Ramos. Ramos, né? Aline Ramos, acho. Nem mostrar a foto dele, porque esse moço, com toda a razão dele, eu vi uma entrevista que ele deu à época do crime, me emocionei com as coisas que ele falou. E o crime já faz 4, 5 anos, né? Porque foi 19, 20, 21, 22, 23, 24, já faz 5 anos. 24 é bom, né? Já botei. faz 4 anos esse crime. Esse rapaz, ele refez a vida dele. Foi muito complicado, porque ele foi muito atacado à época. E eu acho que não é justo uma pessoa... Aqui o canal, claro que muitas pessoas vão buscar saber quem ele é. Aí é uma questão de cada um. Mas eu acho que a gente não precisa mostrar a cara dele, falar o nome dele, para contar a história que ele participou. Essa é uma história que a gente vai abordar e vai abrir, inclusive, com a história, por isso que eu peguei esse livro do Matthew Perry para sortear, que é o todo, né? É a mente, é o transtorno, é a alma, é a saúde da vida, é a saúde é o peso que é viver, é a solidão que muitas vezes as pessoas sentem, é o vazio que você pode se tornar. Apesar de ter um monte de gente te amando, você não percebe. A gente vai entrar nessa história muito forte. E é o perfil exatamente o perfil do transtorno borderline. Né? Que a gente vai chegar, mas só para contar, e a gente já vou te jogando as partes. A Aline e o marido dela se conhecem num aplicativo. Deve ser Tinder da vida, uma coisa assim. Isso. E eles começam a namorar, só que tem uma coisa muito interessante, que o marido da Aline tem a informação de que ela tem depressão desde os 14 anos. Boa. Aí o pessoal de casa já vai montando aí mais ou menos o panorama. Como vai ser? E ele percebe, só que ele já ali, já vou te trazendo coisas, ele fala que ele já tinha essa informação, só que ele não tinha o conhecimento do que significava a depressão. Muitas vezes as pessoas acham que depressão é uma tristeza. Se eu te amar muito, eu vou te curar. Se eu te der toda minha alma, você vai melhorar. O que te falta, de repente, é alguém que te ame. E ele teve essa informação e ele teve esse romantismo e essa ausência de conhecimento, que é uma coisa muito forte. E eles começam a namorar. E durante algum tempo, alguns anos, eles vão namorando. A Aline começa a buscar no Instagram uma forma de conversar com os outros sobre a doença dela e se tornar uma influencer. Isso tudo são pontos que eu vou te trazendo daqui a pouco para a gente bater. E aquilo foi tomando uma proporção, ela é uma influência menor, mas tinham lá suas dezenas de milhares de seguidores. E ela vai, e dentro da relação, aí ela tinha 2 universos, né? Você tinha o Instagram, que às vezes tinha uma vida um pouco melhor,
mais feliz e por trás uma vida mais real, que era onde o marido dela, o namorado dela, passava muitos apuros, porque ela estava sempre tentando tirar a própria vida. Ele entrava no banho, saía, ela estava tomando tudo que era remédio. Ele saía para trabalhar e ficava pensando, ela vai tirar a vida, ela vai fazer uma autoexecução, e aquilo foi tomando na vida dele uma angústia muito grande. Quando ela chega para... E eu acho que tem umas coisas que, assim, sabe, dentro do Instagram eu tenho que mostrar uma certa normalidade da vida, porque assim eu sou uma aspiração, uma inspiração para os outros. Então, o que faz? Uma menina linda, deslumbrante, com um namorado gato, que está vivendo bem pelo Instagram, que está tendo... casar. E aí ela quer casar. Ele já não queria mais. A mãe dele apontava que ele estava sempre mais triste, que ele estava sempre mais cabisbaixo, que ele estava sempre mais querendo... preocupado demais com a moça. Que mãe vai querer ver o seu filho tão sofrido pelo sofrimento externo? E ele não quer casar. E ele avisa para ela. Só que tudo já foi sendo montado. E quando ele casa, no dia do casamento, ele não vai para o altar. Ela resolve, mesmo assim, manter. Vai e ela resolve transformar aquilo, inclusive, num certo holofote para dentro do universo de influência. Eu lembro disso, muito falado. Ela mostrou que ela é poderosa. Eu não sabia nem que ela era borderline, mas eu lembro muita gente falando assim, é isso aí, a mulher tem que fazer isso mesmo, a gente não precisa do homem, a gente não precisa de ninguém, então vai lá e casa com você. Casa com você! E ela foi lá e casou com ela. Fez toda a festa, dançou, fez... E começou a ser atacada, inclusive. Que a tia dela fala isso numa entrevista da época, que o fato de ela ter sido muito atacada pode ter sido o estopim. Por quê? Depois de ter casado com ela mesma, sido feliz e tudo mais, no dia seguinte, ela tira a própria vida. Esse é o resumão da história. Carlos, o que é borderline? Bom, borderline é aquilo que a gente chama de transtorno de personalidade fronteiriço, né? Onde tudo está ali bem na fronteira. É no limite mesmo. No limite, tudo muito vivido no limite da coisa. Ele também é chamado de borderline, apesar de terem algumas correntes que já questionam esse termo borderline. Mas, enfim, hoje ele é tratado como borderline, o transtorno da personalidade fronteiriço. Então, para vocês terem aí uma ideia, ele tá no grupo dos transtornos, no eixo do grupo dos transtornos de personalidade, que vai incluir a personalidade narcisista, a psicopatia e mais outras categorias próximas, né? E o borderline ele é marcado. O que traz a grande marca do borderline é a instabilidade, Beto. É um transtorno marcado por total instabilidade. Instabilidade nos afetos, né? Na percepção dos afetos, na identidade e nas relações, principalmente, né? Os afetos e pensamentos, tá? Eu estou falando afetos porque envolve comportamentos. Então, os afetos e até os pensamentos, eles são marcados por instabilidade, onde o indivíduo tem também quadros, que eu vou falar daqui a pouco, comórbidos com muita frequência. O borderline, diferente do transtorno da condutopatia, da psicopatia, ele acomete mais as mulheres do que aos homens. Borderline? Isso. Numa proporção média de 3:1, né? Que é mais ou menos o inverso da psicopatia, que acometia mais homens que mulheres, né? O borderline é o contrário, ele acomete mais mulheres que homens. E isso também leva a todo um estudo da causa, da origem do borderline. Então, são pessoas que são extremamente sensíveis, né, às emoções. Eles têm como característica a sensibilidade e a intensidade, assim como a duração do sentimento. Então, eles são extremamente mais sensíveis, né? Eles têm uma intensidade muito grande e
E perdura muito esse sentimento alterado, distorcido, exaltado que o borderline sente. Então, por exemplo, eles são eufóricos. eles têm um traço de euforia, não é? Assim como eles têm um traço de depressão. É sempre um peso maior para depressão e ansiedade do que propriamente para euforia, tá? Mas caracteriza um pouco também a euforia, porque muitas vezes eles vão apresentar uma bipolaridade como comorbidade, tá? Então isso vai ressaltar mais esse traço. A depressão também pode ser uma comorbidade, e a adicção a drogas e substâncias ilícitas, álcool, eles têm também isso muito forte como adicção. Porque, na verdade, o borderline, nessa hipersensibilização dele, ele tem algumas características que lembram muito também a psicopatia, né? Eles estão todos nesse mesmo grupo, nesse mesmo eixo. Então, tudo é muito intenso. Junto com isso, eles têm, e também derivado a isso, eles têm uma problemática muito grande de autoimagem, né? E de autoestima. Eles têm uma problematização muito grande na percepção deles. Eles se acham de mais ou de menos? Eles vão oscilar. Ele porque não, se eu posso hoje estar achando oscilam, nada e amanhã me achando o máximo. Eles oscilam. Mas eles têm sempre, dentro da oscilação, sempre eles têm uma autoimagem mais para baixo, né? Mais negativa do que propriamente positiva. Então, isso faz com que eles estejam suscetíveis ao suicídio e, antes até, aos comportamentos automutilantes, né? Que é uma outra característica que apresenta muito os indivíduos de borderline, são as automutilações, aquela coisa que eles fazem, que é justamente para amenizarem a dor maior. E sempre, também, outra característica que a gente pode falar é um sentimento que permeia todo indivíduo fronteiriço, que é o sentimento de rejeição. Eles têm uma rejeição, um sentimento de rejeição. Eles se sentem rejeitados. Eles se sentem rejeitados, que o mundo o rejeita, eles têm uma necessidade de aprovação muito grande, uma necessidade de estar. Então, você vai compondo, quando você foi falando do caso, você vai compondo mais ou menos o panorama da personalidade do nosso caso de hoje, da Aline, que é aquela busca por aceitação e uma busca constante, né, contra esse sentimento de rejeição. E ele tem o narcisismo borderline? Então, eles têm mais ou menos essa... Gostam de aparecer? Sim, eles têm, por conta de uma compensação a esse sentimento de rejeição, não é? Então, a gente vai ter traços muito similares, né, de algumas patologias, de alguns transtornos do mesmo eixo, justamente por isso. Porque eles seguem nessa linha de conduta, de comportamento. E o borderline, essa questão da rejeição é muito grande. Juntando com a instabilidade e essa autoimagem distorcida que eles têm, Beto, eles são pessoas que acabam gerando uma sensação muito instável, inclusive para criar perspectivas, para criar planos futuros a médio, a longo prazo. Eles têm muita dificuldade nisso. Então, para você ver que às vezes se assemelha até com aquela coisa errática do psicopata, porque eles têm essa dificuldade e eles são muito impulsivos também. Eles mudam com uma certa facilidade, né? Eles mudam, às vezes, em questões de horas, dias,
Eles são capazes de mudar no mesmo dia, horas, né? Eles acordam de um jeito. Então, eles têm um humor muito instável. Eles têm uma coisa muito forte. E o componente suicida é muito intenso. Porque, em termos de percentual, é de 3 até 10% do indivíduo borderline, ele tem uma forte tendência suicida. De 3 a 10%? De 3 a 10%. É uma taxa muito alta Bastante. para um transtorno psiquiátrico. Né? Eu poderia dizer que o borderline é um psicopata que ama demais ou que se emociona demais? Então, essa talvez seja um eixo, um ponto que ele se difere da falta de empatia do psicopata, porque é exatamente isso. Ele sente, depois do comportamento impulsivo dele, ele sente um remorso extremo. Mas um remorso pelo outro Não. ou um medo de não ser É um rejeitado? remorso. É um de remorso. fato. Ele realmente Sim, sente culpa. Ele sente culpa. Ele sente uma culpa extrema. Né? Ele não é privado da empatia. Muito, assim, diferente do psicopata. Ele é empático até demais. Ele é empático até demais, né? Então ele sente uma grandiosidade de alegria e ele sente uma grandiosidade de culpa enorme. Das coisas que ele fez. Das coisas que ele Não, fez mas... e das consequências que o ato impulsivo dele causou a ele mesmo ou ao outro, né? A ele mesmo até que menos. Então você percebe que a relação dele com ele mesmo até menor, porque muitas vezes como ele tem esse comportamento de automutilação, alguns têm isso muito muito marcado, eles têm uma autoestima meio fraca, problemática. Mas em relação ao outro e daquilo que acarreta as consequências da atitude dele, eles são muito sensíveis. Então, assim, com eles, não é apenas uma tristeza, é uma coisa profunda. Não é uma alegria, é uma euforia. É tudo muito dilatado, né? E instável. Você falou da compaixão. Eu entendo que ele possa ter culpa pelas coisas que ele causou no outro naquele momento. Aqui, uma pessoa que é empática de fato, eu não preciso ter feito nada para sentir a dor. Quando você está, por exemplo, uma pessoa que senta aqui na minha frente e me conta várias coisas, é impossível não me emocionar pela dor dela. Não tenho aquela dor, porque eu não, graças ao Senhor, eu não perdi ninguém daquela forma. Mas eu tento ao máximo, eu realmente me toca. Tanto, eu estou falando de mim porque eu sou meu próprio exemplo. Mas eu não preciso ter magoado. É difícil, entende? A compaixão dela, a empatia dela é por ela ou é pela dor do outro, independente se ela fez parte ou não. O que eu quero dizer é, se ela estiver vendo uma mãe que está em busca do filho, blá, 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 ela vai ser empática, vai falar, vou ajudar essa mulher, que angústia que ela deve estar passando, Sim. Ou ela é sempre empática só em cima das coisas que ela provocou no outro? Eles são empáticos em relação à dor do outro, eles são muito influenciáveis e eles têm essa capacidade, inclusive, de perceber sempre centrado no tema da rejeição, porque a rejeição é não só deles, mas a rejeição das pessoas, né, das relações dos outros. Isso é um tema muito sensível à maioria das pessoas de borderline. E então ele sente. Ele de fato ele sente, não é em relação a ele só. O que ele fez. Ele se sensibiliza até porque ele vivencia aquilo. Tá. A Aline foi... Ela fala para o namorado dela, o rapaz, que desde os 13, 14 anos ela tinha sido diagnosticada com depressão. Isso. Ou seja, muito nova. Sim. O borderline é como o psicopata? Ele nasce borderline? Então, ou é algo que acontece? Então, bom, aí a gente vai chegar na etiologia aí da coisa. Ele nasce, né? Por algumas questões você tem algumas problemáticas, porque assim, o borderline é um diagnóstico muito complexo. Ele é extremamente complexo para quem é muito
agudo, quem é muito especialista nisso, na psiquiatria, ele é complexo. Por quê? Porque ele se funde muito com outras coisas, ele tem muita comorbidade. Então, você falou da depressão, de fato, né? O diagnóstico de borderline, você só consegue determinar ele claramente, com precisão, depois da personalidade mais ou menos formada. Então, mas, de novo, é um diagnóstico que você vai dar a partir do momento em que o indivíduo é adulto. Entendi. Tá? Você precisa, como a psicopatia, esperar a personalidade... Você precisa esperar a personalidade realmente ficar nítida com todos os elementos. Mas já começa lá de trás com esse sentimento de depressão, né? Essa autoestima rebaixada, com essas oscilações de humor, não é? E pode estar associado às comorbidades, como fobia social, bipolaridade, a depressão. Outra coisa é abuso de substâncias e transtornos alimentares. Transtornos alimentares também podem estar, também são indícios. O borderline vai pegando muita coisa, né? Então, porque ele vai pegando muita coisa dentro, ainda quando a personalidade, porque ele vai se formando, tá? Ele vai acontecendo junto com a personalidade. Por isso que ele é do grupo dos transtornos de personalidade junto com a psicopatia. Ele vai ficando claro, ele vai se formando, você vai tendo o desenho dele com a formação da personalidade. Ele não é uma doença mental. Não. Ele é um transtorno de personalidade, que é um outro grupo. Tá. É um outro eixo. Você me falando, seria... Eu não, pelo amor de Deus, né? Por isso que eu estou entrevistando, mas é uma coisa que eu vou pensando. Pessoas, principalmente crianças, isso, aquilo, elas podem ter sido diagnosticadas, porque deve ser muito difícil fazer o diagnóstico do borderline. Sim. Ela vai sendo diagnosticada com outras coisas, sim, até sim, chegar, por exemplo, sim. Bipolaridade, do jeito que você Sim, fala, sim. me lembra muito bipolaridade. Ele lembra muito a bipolaridade, inclusive, como eu falei, pode estar também, ele pode estar sendo diagnosticado ele pode ser um bipolar Borderline? e um borderline. Ah, Ele pode ser um... Oi? O que é? Eu fui tratada há quase 9 anos como bipolar erroneamente, mas descobrimos o borderline como diagnóstico. Lamentável. Doutor Carlos, beijos a todos. Obrigado. Exatamente. Carlos. Obrigado. Aproveitando isso, Aru, eu mandei uma mensagem para você via Ágata. Não sei se ela passou. Eu mandei uma mensagem no teu WhatsApp pro Aru para tirar o título. Não, mandei pela Ágata. Para tirar o título, tirar o horário e o dia. Pegando exatamente isso que ela falou, o quanto que você ser diagnosticado como bipolar, como depressivo, como sei lá o que pode, que vocês me falam, atrapalha o tratamento futuro que ela vai ter de bipolar. Porque pode começar a ficar também viciado em remédios. Eu acho que a tentativa é de... Acho que a pior coisa que existe num diagnóstico é encaixar o paciente numa caixa e deixar ele lá, né? Isso é uma coisa que a gente luta há muito tempo em saúde mental e que também é um desdobramento da luta antimanicomial, que é o rótulo, né, que esse paciente tem. Quando você não tem um tratamento muito específico, uma terapêutica muito focada, às vezes você até questiona o que as pessoas vão fazer com o diagnóstico, com esse rótulo, porque muitas vezes ele serve mais para uma rotulação, para um preconceito, do que propriamente para uma ajuda, né? E o borderline, obviamente, sofre isso também, principalmente nos meios de saúde. Tá? Nos meios de saúde pública, nos meios de saúde privada, ou seja, porque ele é classificado e encaixotado ali, então é como se ele não tivesse medicação para ele, né? E não há. Não há medicação para borderline. Você vai ter uma medicação para depressão, você tem Você vai tratar sintomas Você vai do momento, tratar é isso? sintomas e você vai tratar aspectos mais ou menos ressaltados. Então, você vai cuidar
da ciclotimia, né? Do aparecimento do ciclo, né? Da bipolaridade. Você vai tratar a depressão, você vai tratar a estabilidade de humor, mas o todo do borderline você não consegue tratar. Porque ele é mental. Só por psicoterapia, baseado principalmente nessa autoimagem de rejeição. Então você vai trabalhar exatamente isso em psicoterapia. Toda psicoterapia é boa, mas algumas linhas são mais propícias a esse enfrentamento. Tá. Então é tudo muito ligado à depressão. Qual é uma boa linha para borderline? Olha, hoje em dia, as melhores... Toda linha é boa. Né? Toda linha de descoberta, de percepção, de aceitação, toda linha trabalha com autoestima, trabalha com rejeição e com essa coisa das experiências da infância, que eu vou falar já já. Mas hoje existe muita pesquisa na cognitivo-comportamental, a Jungiana, ela tem um aspecto de reconhecimento, de aceitação, um aspecto de percepção do indivíduo, tá, da autoestima dele. Agora, se a Jungiana for trabalhada no aspecto do enfrentamento, porque a grande sacada de qualquer linha terapêutica para o borderline é o reconhecimento e o enfrentamento dessas oscilações, dessa vivência, dessa extrema e intensa sensibilidade de afeto. Se, independente da abordagem, o terapeuta tiver a habilidade de propor e trabalhar com o paciente no sentido do enfrentamento dessa questão, é o caminho certo. E algumas linhas são especiais, como a comportamental dialética, a cognitivo-comportamental e até a psicologia de esquema, que é muito legal para isso, porque ela também é muito voltada para o narcisismo, mas todas que trabalhem com esse ser, com essa criança interior, vai ser de boa valia a não ter abordagem nenhuma. Acho que vale muito mais a atitude e o conhecimento do terapeuta do que propriamente da linha, que ele esteja engajado nesse conhecimento da patologia, do transtorno, e ele consiga, com o paciente, ajudá-lo a atravessar e enfrentar isso, porque essa é a grande questão. Porque a gente sabe que tem os pacientes borderlines, eles têm uma vivência, um mal-estar infantil muito grande, né? Eles vêm também, não só, e aí a gente vai falar um pouco da origem, não é só uma questão genética, de estruturas cerebrais, de neurobiologia, mas também de exposições traumáticas à infância. Né? Infâncias pouco assistidas. E, inclusive, há abusos na infância. Abuso sexual, você fala? Abuso sexual ou abusos morais intensos, né? Maus tratos infantis. Você está me dizendo o seguinte, se a infância de uma pessoa que até nasceu com essa possibilidade de ser borderline... Sim, ele já tem até uma vulnerabilidade... mais bem foi mais bem estruturada no sentido não financeiro, mas emocional. Isso, emocional. De tudo mais, ela social. pode nem desenvolver um borderline não, tão pesado. Ela vai desenvolver porque você Faz tem uma parte coisa dela. estrutural, mas você vai ter gatilhos, menos gatilhos. Entendi. Né? A infância é muito importante para esses indivíduos como um período que se instalam os gatilhos que vão ser reproduzidos depois. É aquilo que você vai pegando aqui que vai te levar para a depressão, que vai te levar para a euforia. E que vai te levar a uma depressão que chegue a um estado de automutilação e suicídio. Né? Então, a percepção dessa intensidade emocional, dessa instabilidade emocional,
não é? Sim. É uma das questões dessa sensibilidade, é uma das questões muito importantes do reconhecimento do indivíduo precocemente. E essa oscilação de humor que se desdobra, que chega numa depressão atípica para a infância. Você está me trazendo uma coisa assim, que você sempre me fala assim, eu sempre te pergunto, psicopata tem tratamento? Eu tenho sempre que perguntar isso. E você fala, olha, poderia ter, mas o problema é que ele não procura tratamento. O narcisista não procura tratamento. O borderline, ele tem aí características de dois transtornos muito fortes de narcisismo e psicopatia que você fala. Eu convivi com borderline durante muitos anos na minha vida. E eu falava, você sabe quem é, eu falava durante muito tempo, você precisa procurar um tratamento. Você está me chamando de louco, daí era um gatilho absurdo. Isso. Você precisa buscar um tratamento. Eu falava, eu fiz terapia, senhor. Sim. Busque um tratamento, você precisa, porque essas oscilações estão demais. Isso não é algo saudável. Eu nem sabia que existia a palavra borderline. Não sabia sabia nada, mas eu percebia. E era muito, muito cansativo para quem estava perto. Então, uma primeira pergunta. A pessoa que tem o borderline, ela tem baixa aderência a tratamento psicológico? Ela procura tratamento psicológico? Ou ela sempre vai nos sintomas mais fortes? Estou deprimido, vai no psiquiatra, toma um remédio, dá uma melhorada. Agora eu estou fora com os mais, toma outro remédio, dá uma melhorada. Não sei o que lá, isso, porque o borderline também joga muita culpa para os outros, né? Eu vou falar isso porque, na verdade, o borderline, em cima dessa problemática de rejeição que ele tem, esse medo de rejeição, de agradar aos outros, de ser aceito. Muitas vezes, em alguns indivíduos, isso salienta um comportamento paranoico. Sim. Não, acho que tem uma síndrome de perseguição. Sim, ele tem uma síndrome de perseguição, ele tem uma síndrome de não aceitação, ele é autocentrado. Então, muitas vezes, a baixa aderência ao tratamento é já um medo paranoico. Tá? E eles procuram tratamento? Então, alguns sim, outros não, né? Porque tem intensidade. Isso tem intensidade e tem uma série de fatores aí das comorbidades que estão sendo juntas, então vem mais intensidade. O que acaba sempre trazendo prejuízo, novamente, são as relações em volta. Então, o indivíduo começa a perceber que as relações em volta vão se deteriorando. Então, tem uma hora, ou momentos que isso vai se agravando e as crises vão se tornando mais intensas, não é? Que não tem como escapar e ele vai. Agora, como é uma coisa que necessita, principalmente, da psicoterapia, e psicoterapia precisa de tempo. E psicoterapia muitas vezes precisa de tempo e de dinheiro, é considerado um tratamento custoso. Porque a vida inteira, não é, Carlos? Borderline, porque é um tratamento da vida inteira. É um tratamento crônico, é como se E é um tratamento, em termos de psicoterapia, que muitas vezes o indivíduo precisa fazer a psicoterapia individual, a psicoterapia em grupo, muitas vezes ele precisa ter um acompanhamento terapêutico em situações sociais, para criar esse enfrentamento. Ele vai ficar bastante tempo ali, então ele é um tratamento custoso. Ele vai precisar estar calibrando sempre as comorbidades e esses sintomas de depressão, então, e as oscilações de humor. Ele vai precisar frequentar psiquiatra, médicos mais tempo, e ele tem que fazer, acima de tudo, ele precisa chegar num diagnóstico. E essa chegada ao diagnóstico, ela é extremamente elaborada, porque ele vai ter que passar por vários médicos. Então, por exemplo, uma das coisas que os médicos falam, a gente não, porque eu não sou médico, sou psicólogo, como vocês sabem, mas uma das coisas que os médicos... Você acaba fazendo parte do grupo, é uma equipe, a não gente é? É uma equipe multidisciplinar, então a gente acaba trabalhando com tudo. Então, por exemplo, uma das coisas que se leva muito em consideração, que é um dos causadores, que logo é primeiramente levantado, é um exame o TSE, exame da tireoide, TSH.
Ah, o da tireoide? Da tireoide. Eu sempre falei tireoide. Tireoide é um primeiro... Existem 2 exames que se faz, que todo médico faz, bom clínico, faz de cara em qualquer transtorno que ele perceba uma alteração de comportamento, que é esse exame do TSH, da tireoide. Porque tem a ver essa tem parte a ver química? Porque um dos fatores é a química cerebral, né? São os neurotransmissores, principalmente ligados com a serotonina, Entendi. que é um dos grandes transmissores do cérebro. Então a gente leva em consideração se aquela alteração de comportamento, em que nível ela está, do ponto de vista clínico. Então se faz esse exame e esse é um exame que é feito, e outro exame que é feito constantemente, que as pessoas ficam até eu sempre faço de tireoide, então é o exame de sífilis. Ah, sim, porque você pode, se você Sim, pegou, você pode porque ficar louco. isso as pessoas falam, não, imagina, vai fazer de sífilis. Sim, porque às vezes você, atrás de uma alteração de comportamento, pode ter uma demência. Que a sífilis não tratada, exatamente, ela dá isso. No seu estágio terciário. Então, se faz uma sorologia básica, né, para o treponema, para a gente saber o que a gente está lidando. E depois desses exames, vai se fazer outras checagens. Por quê? Você precisa de fazer eletrotomografia, muitas vezes tem ressonância. Exames clínicos também para chegar ao borderline. Sim. Sim, esse do exame da tireoide é um exame de sangue. Eu sempre né? faço de tireoide, tá bom, meu tá sempre normal, tá ok então. Tá ok. Tá ok, Beto, você não é borderline, pare. Não sei se é também. Não, meu amor, você me conhece há algum tempo. Não, acho que você já teria percebido. Você vai ter que fazer os exames de imagem para perceber se há alterações. No cérebro? No cérebro, alterações estruturais e ou funcionais a nível de hipocampo, amígdala, não a daqui, mas a daqui, né? As amígdalas, e até as correlações do córtex neofrontal. Entendi. É importante saber disso. É necessário também exames, principalmente nas mulheres, de estrógeno. O estrógeno que é um hormônio. Exatamente, o hormônio feminino. É um hormônio que está muito relacionado a essas oscilações de humor e alterações de comportamento e hipersensibilidade emocional. Haja visto o TPM. O transtorno TPM, sim, o pré-menstrual. A tensão pré-menstrual. Entendeu? Porque é um monte de hormônio, não é? Exatamente, principalmente ligado ao estrógeno. Não, eu acho mulher incrível, porque eu acho que se eu tivesse uma vez menstruação, eu não sei, eu não sei. Então, deve ser muito complicado. E isso vai se investigando, porque algumas questões ligadas ao estrógeno, que vão desembocar até numa endometriose, nessas questões femininas reprodutivas, valem a pena ser investigadas. Então, por isso que o borderline tem mais a ver com a mulher mesmo. Ela não é um transtorno do sexo, mas a maior parte de quem tem é mulher exatamente por ter toda essa conjunção de coisas que principalmente você o estrógeno. A gente vai ter os fatores, então esses fatores neurobiológicos com os fatores genéticos, né? Outra coisa que se sabe é que indivíduos que têm esse tipo de transtorno na família estão mais sujeitos a apresentarem, né, o borderline, porque Como ele... assim? Desculpa, se uma pessoa tem um borderline na família, outra pessoa pode... É como se carregasse um gene, é isso? Ele tem se fala muito de uma carga genética, né, e de uma carga congênita em relação a isso. Tá. Então, temos isso. E aí a gente chega, finalmente, aos fatores sociais do desenvolvimento infantil, não é, que é essa privação de afeto e maus tratos e abuso da infância.
para esses indivíduos, que também vai gerando essa que em cima dessa vulnerabilidade vai gerando esses gatilhos que vão ser depois sendo amadurecidos como traumas ao longo, né, da vida e gestados na adolescência para depois aflorar. Essa é a origem do borderline. Sim. Também vamos ter, nessa formação da personalidade, também leva muito em consideração o temperamento, aquilo que a gente chama de temperamento. Personalidade? Sim, a gente chama vulgarmente de personalidade, mas temperamento a gente entende como um equilíbrio próprio, uma individualidade, uma idiosincrasia do ser, né? Que é se ele é mais colérico, se ele é mais fleumático, isso é uma coisa que está nele. É uma coisa que também é uma característica muito individual, né? Sim. Do arranjo do todo e que também a gente leva em consideração no diagnóstico. Tá? Sintomas principais, sintoma é bom, né? Sei lá, características principais de uma pessoa que tenha o borderline, que se diferenciaria. Você já me falou, oscilação de humor, mas tem coisas mais que... Principalmente a vivência da intensidade. Então a gente faz umas perguntas assim. A vivência da intensidade é aquela coisa assim, eu não saio da cama e ao mesmo tempo eu quero ir para a festa às 2 da manhã. Que é uma isso? vivência do estresse, não é? E no mesmo momento, Carlos, eu posso estar na cama às 9 da manhã sem conseguir levantar e às 9h30 está gritando na janela? Pode. Num quadro mais intenso e agudo, pode Quanto ser. maior o quadro, quanto maior a crise, eu posso chamar de crise? Crise, ou pode. você é borderline 24 horas por dia? Não, você é borderline 24 horas por dia, mas você tem um momento de crise porque está muito relacionado com o enfrentamento do estresse. E isso vai contar tudo no alinhavo, né? No desenho, no contorno geral, e a psicoterapia caminha para isso, que é o enfrentamento do estresse. Entendi. Entende? E a psicoterapia justamente trabalha nesse ponto. Como você vai... É porque o estresse Exatamente. Como você vai trabalhar junto com as medicações para diminuir, faz a campanha aí do... Não, mas pode terminar. Para diminuir o quê? Não, só peguei para o enfrentamento do estresse. Vou falar algumas coisas, alguns fatores para o diagnóstico que a gente leva muito em consideração, tá? Algumas perguntas, né? Então, eu acho que uma pergunta é se o indivíduo se sente traído. Por quê? Traído pelos outros, traído pela sociedade, se ele se sente... se ele se sente... ludibriado. Vítima. Se ele se vitimiza. Ele se vitimiza. O borderline se vitimiza muito, não? O borderline se vitimiza e manipula, tá? Com a vitimização. Com a vitimização, mesmo porque ele precisa escapar, ele tenta escapar dessas sensações ruins dele mesmo, dessa autoestima deformada que ele tem. Então, uma das reações dos comportamentos reativos é a vitimização, né? Colocar a culpa, assim, jogar pra você muita coisa. Também você me trata desse jeito. Por que você tá assim? Também você me trata desse jeito. Você sempre dá a entender que tem alguém, que você não me ama suficiente. O que eu te fiz? O que eu te fiz? Mas você sabe o que você fez. Você faz sempre assim. Você sempre dá a entender que você gosta mais dele do que de mim. Carlos, você é borderline. Você faz isso comigo todo dia. Exatamente. É um nível de carência. A carência é real, Carlos? Ou ela, inclusive... É uma vivência de carência. Ou é, às vezes, uma forma de manipulação? O borderline manipula. Ele manipula. Ele manipula porque ele tenta escapar. Conhecer um borderline que vai entendendo fatores de ele mesmo como forma de manipulação, eles vão deixando de ter a dor para ser só manipulador? Não. Não, eu digo, vou me vitimizar, vou fazer de conta que vou me matar para as pessoas me verem. Não, ele vai utilizando a vitimização para escapar
dos sentimentos de baixa autoestima com dos sentimentos de aniquilação que ele sente. Assim como a automutilação e o suicídio é uma forma de escapar dessa sensação aniquiladora que ele tem. Então você pergunta se o indivíduo se sente traído por alguém ou pelo mundo. Essa é uma pergunta que se faz. A outra pergunta é se ele tem ou se ele ideia vontade de se machucar. Tá? Se ele tem vontade de se cortar, se ele tem vontade de ideias de suicídio, né? Então é outra questão que você aborda no diagnóstico com esse indivíduo que você começa a desconfiar. E a terceira é se em que situações, com que frequência e com que intensidade ele se vê fora de controle. Porque ele sabe que ele fica fora de controle. E ele começa a perceber que a raiva que ele sente é sempre muito grande. Né? Porque, apesar dele também sentir o amor muito grande, raiva e ansiedade e depressão é mais vivida do que amor e idealismos, que também é vivido. Tá? Vamos deixar claro que também tem os aspectos positivos, até meio maníacos, eufóricos dos sentimentos, só que depressão, raiva e ansiedade é frequentemente mais vivido porque estão relacionados ao sentimento de rejeição. Entendi. Tá? Pode perguntar, então eles não têm, outra coisa que você vai perceber muito na relação com o borderline é que ele não tem aquilo que a gente chama em psicologia de clivagem. Clivagem é assim, é tudo ou nada. Ou é branco ou é preto. Ele não trabalha com os tons, não tem matiz de o grayscale. Vermelho, vinho escuro, vinho claro. Não, ele não tem essa clivagem. Ou ele ama ou ele odeia. Ele não tem raiva. Ele não gosta. Ele não é que nem eu que tenho raiva de você. Eu odeio o Beto. Você tem raiva de mim, amor? Você está com raiva de mim? Estou sentindo uma raiva sua vindo para mim. Entendeu? Então, essa graduação de sentimentos, você percebe que ele não sente. Ele é pobre. É demais, nisso. né? E aí a gente, de novo, quando a gente fala de pobreza de sentimentos, a gente resgata um pouco aquelas questões típicas dos transtornos de personalidade e que faz a gama, a riqueza da personalidade, exatamente essa escala, saber perceber uma escala. Né? Tá. A tia Daline fala, porque inclusive esse rapaz, ainda bem, ele não foi alvejado pela... a culpa é sua pela família da Aline, mas pelo contrário. Ele foi até apoiado pela família da Aline, porque eles conviveram e a Aline morreu acho que com 25, 26 anos, lá, 24, 25. Mas ela, desde os 12 ela tem essa coisa. E a tia dela, numa entrevista, diz que era um enredo que chegaria no seu momento. Foram muitas vezes de tentativa de suicídio, que a menina falava desde 13, 14 anos que queria tirar a vida, que ela não queria viver, que ela queria morrer. O borderline, ele posso fazer uma comparação com o doente de Alzheimer, no seguinte sentido. Quando eu fiz o documentário de Alzheimer para a Discovery, eu descobri que o doente de Alzheimer não era só ele. Na verdade, não era nem mais o doente que tem... É o entorno. Então, a mamãe com Alzheimer, o verdadeiro doente é o filho, é a filha, é o marido do filho, é o genro, a nora, a irmã. O pai e mãe geralmente não vai ter, mas o entorno se torna doente. Uma pessoa que tem borderline, as pessoas ao redor dessa pessoa de borderline, elas também se tornam um doente de uma doença que ela não tem? Principalmente, porque a grande problemática do borderline são as relações. A grande problemática do borderline são essas relações que ele vai estabelecendo com os outros.
é relacional. É interno com ele mesmo, mas é relacional. Então, ele acaba criando treta com todo mundo em qualquer lugar. Na família, no trabalho. Na família, com amigos, no trabalho. Entendeu? Por onde ele passa. Conforme tiver o humor dele, ele vai criar tretas homéricas. E depois ficar naquela coisa, naquela circular de culpa. No circular de culpa. Às vezes não vai conseguir a desculpa e quer se não vai matar. conseguir a desculpa, e aí ele vai se arrastando para esse turbilhão, né? E aí ele se mutila justamente. A ideia do se mutilar é o esforço de escapar dessa culpa, dessa dor aniquilante. Uma penitência. Quase. É. Ele tenta escapar, né? E aí, quando ele se corta, a vivência de dor, a dor interna, a dor da alma... É maior do que aquele corte. Quando ele corta, muda o foco. Entendi. Outras questões também valem a pena ser tratadas, que é assim, que eu falei no começo, que... Outra questão que vem muito de comorbidade é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Vai julgando. Que pode vir também. Trazer. Porque a pessoa, o borderline, como ele é instável, ele tem muita dificuldade em focar em objetivos. E ele não tem segurança. Porque como ele sabe, isso é uma coisa muito típica dos transtornos de humor. Como ele sabe, ele começa a perceber, até como eu falei aí agora, das relações, do comportamento social dele, as pessoas começam a falar que ele é instável, que ele não tem foco. Ele começa a perceber isso, que ele muda muito rápido de interesse, que o estado emocional muda. Então tem um momento que ele percebe que ele não pode confiar nele mesmo. E isso vai gerando uma insegurança para passos maiores da vida. Então, por exemplo, será que eu posso comprar essa câmera para investir nessa carreira, gastar esse dinheiro se talvez mês que vem ela esteja encostada? Será que eu posso investir num curso de 4 anos e no meio eu pare? Será que eu posso abrir uma empresa e dali um tempo eu desisto e vou ficar com essa questão? Então ele começa a ficar inseguro de que... Todo mundo faz isso também, mas o dele é muito mais forte. O dele é muito mais intenso, porque ele tem tudo que ele pega, ele não termina. Né? Então, para ele fica mais intenso. E aí isso vai também retroalimentando e vai minando a baixa autoestima dele. Como se relacionar com... Porque o rapaz que ia casar com a Aline, ele fala que ele deu tudo que ele podia, de amor, de companheirismo, de carinho, de médico, de psicólogo, do prático ao emocional. Mas não é ele que tem que dar. Então, como se relacionar com uma pessoa borderline? Ou o borderline ele vai estar sempre acabando? Porque o que eu quero é uma pergunta muito... E, gente, eu não estou criticando quem é, tá? Eu acho que é bom aqui... Aqui a gente está esclarecendo. Até porque para a pessoa que é o borderline, ela também pode ver aqui, assistir e tentar ou buscar ajuda se não tem, ou tentar se descobrir, ou se já está diagnosticada, se entender ainda mais. Porque existe uma questão que é se relacionar. Do trabalho, a amizade... Sim, o vizinho, o amor, pai e mãe. Tudo. A diferença é que pai e mãe têm os reais têm um amor incondicional. Então, realmente, eles vão fazer... Agora, o amor, ele pode se esvaziar. Ele pode se... O rapaz fala que ele já não tinha mais nada o que dar para ela. Já tinha se esvaziado tudo. E ele pensa, ele fala, como que eu vou ter filhos? Se eu vou casar, como que eu vou ter filhos com uma mulher que eu preciso esconder as facas de casa, esconder os remédios, que fica o dia inteiro, porque assim, eu tenho uma criança, ela vai ter um bebê, como que ela vai ter um bebê?
esse indivíduo, né, ele está mais sujeito, inclusive, à depressão pós-parto. Uma pessoa borderline, sim, porque já sim. tem todos os elementos ali, tem razão. Sim. Então, ele falou, quando ele resolve que não ia mais casar, que ele não queria que ele... Eu entendo, porque o borderline é manipulador. Ele vai se organizando e quando você vê, você já foi. Sim. Ele não queria casar. Ele já tinha falado que não. E ela, não, só vem, olha que lindo, olha o bolo, come o bolo. Olha o vestido que lindo, eu tô... E ela era muito bonita, uma moça muito bonita. Você sabe que tem um traço muito interessante das mulheres borderlines, que elas buscam parceiros, isso é um dado empírico, tá? Uhum. Elas buscam parceiros mais, como é que se diz? Mais passivos, mais... Cuidadores ou homens mais submissos. Mas é lógico, porque para uma pessoa que manipula, ela não vai querer uma pessoa mais forte. Exatamente. Então, assim, uma personalidade forte, uma personalidade... Nem se atrai. Não dá. Então, é muito comum você perceber... Deus, pode ser linda, mas não vai se atrair. Você perceber no esquema familiar que o cônjuge é uma pessoa mais passiva, mais submissa... Por isso que consegue, então, casar dócil, e ter famílias. Por isso que consegue casar e ter famílias. E aí vem a questão dos filhos de mãe borderline. Que lembra muito... É quase mãe narcisista? É quase mãe narcisista. Lembra muito. É porque o narcisista mas com menos picos de intensidade, volto a afirmar, que é o grande caracterizador são os picos, a intensidade duradoura, emocional, extrema, né? Então, como é ser filho de uma borderline? É estar sujeito a ser... geralmente, tem uma coisa muito interessante também, que a mãe borderline, ela escolhe um filho para ser o bode expiatório. Cara, eu ia te perguntar isso. Isso é bem mãe narcisista. Total. Que eu fiz o Cadu Magalhães, você sabe qual que é, do Humberto Magalhães, lá do Friboi, está aqui no canal, a entrevista dele, onde a mãe dele, que é extremamente narcisista, ela tem o amor pelo filho mais velho e ela destrói o filho mais novo. Sim. Uma mãe borderline vai pelo mesmo caminho, tem o filho do amor e o filho do prazer, do mal. Isso. Tem porque aquele filho, durante a gestação ou por associação, em algum momento do desenvolvimento da criança, ela está associado com os gatilhos negativos dela, não é? Os gatilhos de depressão, os gatilhos de rejeição que ela vive, ou foram questões que foram exaltadas durante a gestação. Então, ela mais ou menos coloca, ou características mesmo da criança, né? Então, e o filho de uma mulher borderline faz o quê? Faz 18 anos e sai correndo de casa? Geralmente eles vão carregar eles vão demorar, né, para entender por que a relação de amor e ódio é tão marcada, tão fortemente marcada. Eles vão aprender isso ao longo da terapia, ao longo das relações deles. Eles vão ter que aprender novos vínculos de relacionamento que não sejam marcados pela instabilidade de humor dessa mãe. E eles vão aprender que eles não precisam viver para agradar incondicionalmente alguém. Porque essa mãe exige isso, né? Um agrado incondicional de qualquer forma. Então... mas antes você tinha perguntado como conviver, né, com o borderline. Eu acho que, acima de tudo, é conhecer, né, entender o que é o borderline, para você, com um olhar empático, com um olhar amoroso. Ainda mais se for uma pessoa que está na sua família, que você ama e que tem um lado também maravilhoso, que está sempre atrelado a esse lado depressivo. Mas no trabalho é um inferno. Bom, no trabalho as coisas ficam mais complicadas. Então, a gente espera que esse indivíduo que esteja com relações profissionais tenha uma base minimamente financeira, estável, familiar atrás.
Porque deve ser muito comum trocar de emprego, não? Não, eles não ficam muito tempo no emprego, Não dá, né? porque Porque eles causam demais, né? Qualquer frustração vai gerar um muito nível de pesado. rejeição tão grande que ou eles se demitem, ou eles são demitidos, né? Ou eles acabam tendo a performance deles muitas vezes comprometida em termos de expectativa. São Né? aqueles currículos que chegam, você fala assim, meu Deus do céu, a pessoa em 2 anos passou por 30 lugares. Isso é uma questão muito complicada. Eu olho, quando chega isso na minha mão, eu falo assim, não, né? E aí, o que eu quero dizer, o que eu quero salientar muito, 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 é que a forma mais exata para isso... Não, só uma coisa, olha como São Paulo é louca. Tava sol até agora, escureceu tudo, tá trovão, vai. Primavera em São Paulo é assim. Uma coisa, deixa é São Paulo. Tem que sair com tudo, né? Inferno. Então, o que eu ia falar que era muito, muito importante, antes de ser interrompido... Pela chuva de São Paulo? Carlos, eu vou te diagnosticar como borderline. Então, não. Tá borderlineizado. Só que não. E é entender que é um transtorno de personalidade, tá? E como um transtorno de personalidade, quem cuida da personalidade é o psicólogo e o psiquiatra. Ponto. Não adianta procurar nada que não seja isso. Então, busque essas um coisas terapeuta. alternativas. Não vai funcionar. Desculpa, não vai funcionar. Floral de bar não funciona. Tá? Não, eu gosto de floral de bar, desde que você tenha também funciona. a terapia. Isso. Faz tudo o que você quer, mas faz a terapia. Que você crie, que você encontre, principalmente, um terapeuta, um psicólogo, um psicoterapeuta, que tenha essa experiência e que seja uma pessoa propícia a restaurar vínculos. Tá? Não só um analista, mas uma pessoa experimentada em técnicas mais comportamentais, mais cognitivas, e que tenha a habilidade com transtornos narcisistas, transtornos de borderline, que é exatamente restaurar vínculos e criar vínculos novos para que, com estes, se deem enfrentamentos eficazes de estresse e de realidade. É isso. Eu lembro que com esse amigo, que você sabe quem é, que eu falei uma vez para ele, falei, cara, você precisa procurar... Eu falei assim, não, você precisa por você. E tinha uma história de abuso de droga também, não era? Eu não sei se você está falando da mesma pessoa que eu. Não, então não. Não, é de outra pessoa, então. Então é de outra pessoa. Não, essa não se drogava, não. Tá, não se então drogava. não. Porque tem uma coisa assim, uma busca incessante de fuga, né? Mas tinha uma coisa muito forte sexual. Ah, sim. Tinha uma coisa muito ele tinha um namorado, por exemplo, e tinha 88 amantes, porque ele precisava do prazer de ser visto e ser desejado. E ele estava aqui, a gente estava no spot. Ele estava paquerando todo mundo. Eu estava andando na rua, estou falando, estava paquerando ele precisa do olhar do outro, é isso? Isso. Tá na base dessa sensação de rejeição, o olhar do outro. E é um prazer que nunca vai ter de verdade, né? Você transa agora, mas não tem prazer, que é bem psicopata. Exatamente. Por quê? Já estou sabendo. Porque ele precisa muito ele precisa do reconhecimento, ele precisa do afeto, ele precisa superar essa sensação, né, de rejeição. Ao mesmo tempo, ele precisa se expor a um nível de estímulo que tire as sensações depressivas internas. Olha o barulho da janela. Fala. O Saulo me olhou com medo aqui. E que, acima de tudo, gere essa sensação de adrenalina. Que a adrenalina, deixando bem claro isso, a adrenalina é um dos maiores estimulantes que a gente tem.
Tá? Por isso que tem gente que fica 8 horas na academia, transa 88 vezes, usa porque, droga, não sei o que lá. Porque é e gosta de sensações de perigo iminente, porque aquela descarga é uma descarga tão poderosa, física, né? Que o indivíduo é difícil algo depois conseguir ser suplantado. Sim. E a droga entra muito nesse caminho. Né? E aí o que eu estava só tendo, porque eu me lembro que eu falei assim, você precisa de terapeuta e tal. Porque não, eu falei, não, mas você, meu amigo, eu já converso com você, isso já me ajuda. Eu falei, mas eu não sou um psicólogo, minha vida. Eu não tenho. Não, mas eu vou na tua casa toda semana. Eu falei, eu não quero você na minha casa toda semana. Aí eu falei assim, não é assim. E eu me lembro que é a negação de você buscar como se isso daí precisa... Finalmente, vou falar mais uma coisa aqui para vocês. Finalmente, o Estado, para fazer esse recorte bonito aqui, né? O Estado borderline, ele pode chegar num ponto, né, que ele leva à dissociação psíquica, né? Essa múltiplas personalidades. Porque como ele também tem essa questão da oscilação, e a autoestima dele é muito distorcida, então ele pode caminhar e pode estar também posteriormente, durante a adolescência e idade jovem adulta, estar também sendo associado a um quadro de esquizofrenia. Então ele se dissocia. Então ele cria múltiplas personalidades, como naquele clássico Síbio. Sim, o Síbio. De múltiplas personalidades. Aquilo não era muito bem falado. Síbio aquilo era um filme com a Sally Field real, um livro que se tornou um clássico. Naquela época, a gente não tinha esse diagnóstico tão claro. Hoje fica mais fácil. Aquilo era lido como psicose e mesmo como esquizofrenia, a gente não conseguia entender por que tão múltiplas personalidades. Hoje, com o avanço, a gente começa a entender que pode ser uma associação borderline também. Sim, tá, aqui no canal tem o comentário que eu fiz sobre a série da Apple TV Plus, que é sobre uma história real do Michigan, que é uma série de documental que está na Netflix, da pessoa que tinha 24 personalidades, foi diagnosticado e tal, e isso é super importante, está aqui no canal também. Você falou de exposição, que a gente gosta, que é assim, que eu falei, ele gosta muito de transar, essa pessoa que eu conheço, vai num restaurante, fica paquerando desde o mundo, tem que estar sempre nessa coisa da exposição. Um dos pontos que, quando vem do caso da Aline, é que ela vai para o Instagram utilizando, inclusive, a sua realidade como algo para se tornar uma influencer. O quanto que essa superexposição para um borderline que vai... Tanto que eu falo, gente, eu não levo o comentário... O comentário negativo eu não estou nem aí. E o comentário positivo, eu leio e agradeço, mas eu não me utilizo dele para me sentir o máximo, porque senão você vai ficar se achando demais. Para um borderline que tem essa oscilação, e às vezes as pessoas pegam o comentário negativo, né? Você tem 79 positivos, um falando que você é feio, você fica, eu sou feio, ele vai que eu sou feio. Isso não caracteriza o borderline. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, para o borderline, isso é um gatilho terrível. Então, para um borderline, querer ser influencer e gera paranoia sobre o borderline, porque eu pego a minha situação para chamar a atenção e criar uma relação virtual com pessoas. Sim. O quanto que isso é prejudicial para quem está fazendo para quem quer, no caso dela, quanto pode ter sido prejudicial para a Aline essa superexposição e essa comunicação com pessoas que ela nem conhece. Total, porque a gente já falou muito, a gente sabe, já falamos aqui, todo mundo sabe, dessa maldade, né, camuflada através de perfis falsos, na internet, na rede, do bullying. Falamos muito isso aqui. E então, o borderline ele é muito mais suscetível a isso, né? Ainda mais, ele é suscetível ao elogio, mas ele é muito mais suscetível à crítica. Então, é óbvio que para ele isso vai ser uma pedrinha que vira um pedregulho,
nessa intensidade toda que ele vira. Então, a exposição deveria ser muito já pressuposta um monitoramento dela mesma, de não levar tanto aquilo em consideração. Só que aumenta. Só que aquilo vai retroalimentando, vai levando o indivíduo a... É viciante. Exatamente, a uma potência máxima. Então se torna viciante, né? Como é de fato para todos os seres humanos normais, porque o elogio e a crítica disparam conexões cerebrais, disparam neurotransmissores, disparam afetos, disparam pensamentos, geram comportamentos. Emoções. Já é para todo mundo. Emoções, que ódio. afetos. Então, e aí, isso para todos nós. Agora, para uma pessoa que tem esse descontrole, Sim. né? Descontrole basal, neuroquímico, hormonal, estrutural, de gatilhos, de trauma, isso é muito intenso. Então, por isso que você pega esse indivíduo e encaminha esse indivíduo para um tratamento, não é? E, às vezes, quando não conseguem um tratamento, façam também uma... às vezes, eu dou até esse conselho para as famílias. Você não conseguiu um tratamento, você não encontrou por uma questão econômica, financeira, então entenda da doença. Leia muito sobre a doença, procure saber da doença, entre em grupos, existe isso, né? Existem os CAPs, existem os trabalhos em grupo, os hospitais dia, entenda da doença, se intere da coisa sem haver engano, sem haver camuflagem, para você poder fazer, às vezes a família pode ter condutas terapêuticas, não terapia, mas condutas terapêuticas que podem, até não surgir uma solução, um encaminhamento adequado, a família pode conter ou minimizar gatilhos, não é? Que são... Você sabe que eu atendi uma vez, muito interessante isso, eu atendi uma vez uma paciente que ela tinha na família dela 3 pessoas borderline diagnosticadas. Nossa. 3 pessoas, e ela tinha também traços borderline. Então, essa questão genética, eu acho que alguém aí perguntou e vai aparecer depois, ela é muito, muito significativa. Mas ela se associa também... Tem tudo aquilo que você explicou. Você tem essa equação. Ela se associa também à exposição da infância, tá? Tem essa equação. A privação da infância. Você falou aí, procure ajuda, tal, até porque é interessante a família saber. Por isso que eu falo que também a família passa a ser um doente da doença e também passa a ser o enfermeiro dela, saber até como lidar durante o surto, vou chamar de surto, nem sei se é surto. 2 perguntas, mais uma antes. Uma crise. A própria Aline, a tia, conta também que ela tudo ia para, vamos morrer, vamos matar. O quanto é real o desejo de tirar a própria vida? Não da Aline, eu pego uma pergunta como geral, porque isso tem. E o quanto manipulador e chamariz de atenção. Os porque dois. Não é possível uma pessoa que está querendo tirar a própria vida os dois. E tira a vida na frente do outro. O marido, quase marido da Aline, fala que ele está saindo do banho, ela está tomando todos os remédios. Então eu quero, mas tem uma pessoa ali que vai paralisar a vida dele em minha função. Sim, são os dois, tá? São os 2 casos. É manipulador, no sentido que a manipulação tenta fazer uma compensação dessa rejeição. Tá? E é também uma saída sempre contemplada. Então, tem as 2 coisas que se mesclam. Tá? Porque a família fala que várias vezes tinha que parar tudo e ir para o hospital e tudo mais, blá, blá, blá. Um fator que eu acho importante a gente trazer aqui é quando você quer ser influencer, eu acho que isso, eu não sei se isso é profissão, mas isso hoje é uma realidade, outras pessoas vão buscar nesse influenciador um modelo, ou um modelo a ser seguido, que eu acho uma bobagem,
ou o modelo a se inspirar nele, ou ele virar aspiracional e inspiracional. A Aline falava muito sobre a bipolaridade, não, desculpa, o borderline dela, que ela era uma borderline. Ela faz o Instagram influenciadora dela dessa maneira. Inclusive, depois do casamento, ela cresce muito. Não sei se eu acho que caiu, porque eu estava vendo o Instagram, está com menos de 100 mil, acho que ela passou de 100 mil na época. O quanto o fato de ela ter feito o que ela fez depois do casamento pode ter influenciado outras pessoas borderlines? Muitos se viram nela, né? Se viram nela. Agora a gente tem que levar em consideração que, no caso da Aline, essa história do casamento foi assim Beto, eu assim, aí a questão aquele adendo que eu pus, porque é quase dissociativo, né? Ali é uma crise, parece que é o grau máximo, me pareceu. Porque, assim, quem casa, casa com alguma coisa. A palavra já diz, isso casou. Ou seja, perfeito. Duas ideias. Quem casa, casa com alguma coisa, né? Não se casa com si mesmo, não você já casa nasceu com você mesmo. Você já nasceu com você mesmo. Não é? Então, isso traz uma sensação dissociada. Uma percepção dissociada da realidade. Então, isso é o grau máximo. E aí, a sequência disso é ela se jogar... Até porque depois ela tem um passivo muito grande quando ela entra no Instagram dela. Cresceu o número de seguidores, mas cresceu o número de ataques. De críticas. De críticas. Justamente porque quem casa, casa com alguma coisa e as pessoas começam a perceber... Então, aí que está uma coisa, né? Então, do começo que você falou, a pessoa faz a pessoa quer ser influenciadora, e eu acho que as pessoas... Elas são ou não são influenciadoras? Tá? Concordo. Elas têm um aspecto genuíno da personalidade, que elas podem ou não ir para uma rede social. E não adianta comprar seguidor. E às vezes ela vai ser uma influenciadora na família dela, com os amigos dela, no trabalho dela, sem ter contato nenhum com rede social e público. Por quê? Porque ela tem ideias genuínas, ela tem ideias originais, ela é uma pessoa que engaja, né? Uma pessoa que atrai. Então, muitas vezes, isso é um caminho para ser influenciador. Eu acho que o influenciador de verdade é isso, é aquele que tem algo para contar, né? Então, ela resolve ser influenciadora por conta do transtorno dela, só que ela não... Mas ela mesma, apesar dela estar falando... O grande aspecto positivo da página dela seria se ela estivesse em tratamento e mostrando para as pessoas para que outros indivíduos, outros sujeitos que estejam com isso, se vissem ela conversando com você, exatamente, e buscando outro borderline e fazendo uma terapia em grupo ali. Ou seja, que ela fizesse... O Instagram dela é todo autocentrado. Então, se ela fizesse esse trabalho para alavancar a divulgação e a necessidade de tratamento. Como ela não tinha isso, ficava o transtorno pelo transtorno. Então, ficava nela mesmo. E aí vai confundindo, porque, como eu já falei, é um diagnóstico de confusão, fica sendo confundido para quem está de fora e não entende, se aquilo é uma autopromoção, se aquilo é um autoestímulo, se aquilo é uma vaidade. Que é o que as pessoas escreviam, até onde uma pessoa vai para ganhar seguidor. Então, se aquilo... Porque fica confuso. E até onde uma pessoa vai para ganhar seguidor. Se aquilo é uma forma de... E que também tem toda uma história nisso tudo de compensar uma rejeição. Então fica muito confuso para quem está de fora. E a maioria das pessoas não conhece esses meandros todos que a gente falou aqui sobre esse transtorno, porque é difícil até para quem é da área, tá? É muito detalhe, é muita renda. Então, as pessoas leigas que estão fora, elas não veem. Às vezes, o próprio indivíduo que tem o borderline não consegue se ver naquilo, porque às vezes ele nem está naquele processo, ou ele está num processo de tratamento. Eu conheço várias pessoas que se tratam de borderline.
Eles já não estão mais aquilo. Então, eles não gostam nem de ver aquilo porque eles identificam aquilo como um momento extremamente patológico. E aí, diz que que ele se separou dela por WhatsApp, né? Sabe por quê? Eu vou dar uma defendida nele. Porque ele não conseguiria de outro jeito. Porque se encontrar, ele sabe que vai manipular. Se falar, se ligar, ele sabe que ele vai acabar indo casar. Tem pessoas, às vezes, que você precisa findar com ela de uma maneira mais seca, porque você não vai ter a força para terminar. Tudo bem, mas eu acho que de qualquer forma a gente está falando de uma. Eu acho que de qualquer forma a gente está falando de uma cerimônia de casamento. A gente não está falando de um namoro nem de um noivado. Não, chegou de um noivado. Lá, mas então eu acho que tem também, né, um nível. Por mais que não se queira, tem um nível de responsabilidade que não dá para encerrar por WhatsApp. Por mais que as pessoas acham normal o WhatsApp, por mais que as pessoas achem normal discutir relação por WhatsApp, desculpa, gente, não é, tá? Eu sei, Carlos, mas sabe o que acontece? Eu vou assim. Não, eu entendo. Eu vou botar só mais um ponto aqui assim. Ele estava ficando doente. Porque uma pessoa como nesse ponto adoece o outro. Ele não conseguia mais. Ele não ia. Ele sabia que se ele ia cair de novo na isca. Ele já tinha até tirado foto com ela, meu Deus do céu, vestido de noivo. É uma coisa assim. Ele tentava e não conseguia. Também que eu não entendo isso. Também, mas é porque a manipulação era uma forma. Eu também não entendo isso. Como é que as pessoas tiram foto vestido de noivo antes do casamento? Assim, porque o Instagram pede tudo hoje, né? A perfeição da foto do casamento. Mas não pode, porque dá azar. Minha coisa paraense. Eu sei. Não pode ver a noiva vestida. Você não sabe disso? Tua mãe não te ensinou? O problema todo é porque ele viu ela vestida de noiva antes. Não é porque. Não pode. Não é porque ela estava enlouquecendo. A tradição não deixa. Então, mas não é. Por que você está rindo? Nunca ninguém te falou isso? Que o noivo não pode ver a noiva vestida antes do casamento. Ou seja, tudo isso aconteceu porque essa foto foi feita. E ele viu. Às vezes. Olha que linda, que moça linda. Ai, que tristeza. Eu tinha uma vontade, eu vi no Instagram dela, eu tinha uma vontade de voltar no tempo, entrar e falar assim: não vai para esse casamento, fica aqui comigo. Bom. E tem uma coisa, nessas horas. Não, às vezes essa cara que ela está fazendo, às vezes eu fico imaginando o que se passava por dentro dela, qual a revolução, né? O furacão que estava nessa Tem um pouco alma. mítico também do influenciador, quantas coisas vão dar de curtida, quanto isso vai ter. As pessoas elas não estão, às vezes, também vivendo. Às vezes não estão vivendo a realidade. Não, sim, tá fragmentado, sim. Tá demais, tá tudo dissociado, tá uma coisa absurda. Eu estou ouvindo esse ótimo podcast, eu vou fazer um comentário em breve do novo podcast do Chico Felitti, que chama Coach, que é sobre a Kate Luz. Há uma loucura. Ela vivia uma vida no Instagram e outra muito. Ela parecia uma milionária no Instagram, mas ela não tinha onde viver. É uma coisa muito louca. Nesse caso, agora ele já refez a vida dele, o ex-futuro marido. A família, eu acho que ela também já deve ter conseguido. Porque deve ser muito dolorido, mas deve ser muito cansativo também. Não, é cansativo. Você ficar o tempo inteiro salvando uma pessoa do fim. E eu fico imaginando esse casamento, as pessoas ali assistindo aquilo, a família. Eu acho que tem uma coisa para ver até onde vai. Às vezes fica parecendo que as pessoas querem ver até onde vai, que querem ver o circo pegar fogo. Aliás, vejam o episódio que a gente fez do Circo de Niterói. É literalmente o circo pegar fogo. O circo pegar fogo, tá aí no Porque tem uma canal. coisa muito assim, até que ponto o manipulador manipula muita gente?